Ei, minha querida, Deus te trouxe aqui para te tocar e para fazer você sair daqui diferente de como você entrou, amém? A palavra do Senhor, ela é rica, ela é poderosa e não tem como a gente ouvir a palavra, ser cheio da palavra e permanecermos as mesmas. E por isso eu quero falar com você hoje, e o tema dessa mensagem é quando o sofrimento revela o chamado. Ah, minha irmã, eu quero compartilhar com vocês essa história muito conhecida. A história de Esther é uma história muito conhecida, mas a Bíblia é um livro tão fascinante que ela é o único livro que você vai ler e você nunca mais vai parar de ler. Já parou para pensar nisso? Todos os livros a gente lê e a gente põe eles lá na prateleira, a gente fala assim, pronto, riscou. Já li, já sei tudo, já anotei, acabou. A Bíblia não, minha irmã. A Bíblia é aquele livro que você vai sempre pegar, você vai sempre anotar, você vai sempre ler de novo, porque ela é a palavra do Deus vivo, ela é uma palavra viva e ela nos transforma. Então, por mais que você já tenha ouvido aquela mensagem, a mesma mensagem sempre tem algo diferente. E eu sei que vocês já ouviram muito falar sobre Esther, mas Esther ainda hoje, olha que eu já li bastante esse livro. Cada vez que eu olho, o Senhor já me mostra algo diferente, o Senhor já fala comigo algo diferente. E a Bíblia conta então que Esther, ela foi escolhida para ser uma rainha. A Bíblia conta também que Esther, ela era órfã e por ser órfã, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E quando Esther então é colocada como rainha no palácio, a Bíblia conta que Mardoqueu, ele fica na porta do palácio observando a rainha Esther, observando como ela está, tendo a certeza de que ela está bem, de que está tudo bem com ela. Então Mardoqueu, ele passava ali todos os dias na porta do palácio, vendo a sua prima Esther, aquela que era considerada como sua filha. E a Bíblia conta também que havia um oficial do rei Xerxes, porque Esther casou, foi escolhida como rainha do rei Xerxes. Então o rei Xerxes tinha um oficial de muita confiança que se chamava Hamã. E a Bíblia diz também que quando Hamã saía do palácio, todas as pessoas se prostravam diante de Hamã. Porém Mardoqueu, ele não se prostrava. As autoridades do palácio, elas eram tidas como entidades divinas. As pessoas enxergavam as autoridades do palácio como se eles fossem deuses. Então, quando essas pessoas saíram, essas pessoas de muita autoridade saíam do palácio, todos se prostravam, mas Mardoqueu, ele se recusava a fazer tudo aquilo que as pessoas faziam. Ei, minha querida, se recuse a se prostrar diante de tudo aquilo que as pessoas lá fora têm se prostrado. Não se corrompa, não faça o que todo mundo faz, mas se preserve, se santifique, se separe. Mardoqueu, ele era um homem separado, ele era um homem diferente, mas aquela atitude de Mardoqueu lhe custou algo. As pessoas falaram assim, olha, você não vai fazer nada, quando o cara passar, você se ajoelha, pelo amor de Deus, você está maluco. Avisaram ele, ei Mardoqueu, é melhor você se prostrar. E Hamã saía do palácio e Mardoqueu continuava em pé. Então aquela atitude de Mardoqueu fez com que Hamã convencesse o rei Xerxes a estabelecer um decreto. E quando Hamã soube que Mardoqueu, ele era judeu, e aí acabou. Nossa, ele ainda no meu povo inimigo. Ei, rei Xerxes, vamos fazer um decreto. Tem um povo ali que não presta para nada. Faz um decreto, que ele está fazendo confusão ali. A gente precisa fazer alguma coisa para eliminar esse povo. Não está sendo bom para você. E o rei Xerxes nem ouviu. Simplesmente assinou.
um decreto contra o povo de Israel. Mardoqueu então se depara com um decreto contra o seu povo. Mardoqueu se depara então com uma notícia ruim. A Bíblia fala que Mardoqueu, ele rasga suas vestes, ele clama ao Senhor, ele ora, ele se derrama na presença do Senhor. Ei, minha irmã, notícias ruins irão chegar, notícias ruins vão aparecer para você, mas quando elas chegarem, rasgue suas vestes diante do Senhor. Se desespere na presença do Senhor, porque Ele será o seu socorro bem presente na hora da sua angústia. E Mardoqueu rasgou as suas vestes, e ele orava, ele clamava, e Esther ficou sabendo dessa postura de Mardoqueu, e fala assim: ei, manda falar com Mardoqueu o que está acontecendo. E Mardoqueu fala assim: ei, avisa a Esther que o nosso povo tem um decreto, e daqui a um tempo o nosso povo será eliminado, e ela precisa falar com o rei. E a primeira mensagem de Esther para Mardoqueu falou assim: ei, avisa Mardoqueu que eu não posso fazer nada, porque eu posso me apresentar diante do rei, e o rei pode me matar, porque eu só posso me apresentar diante do rei se ele me chamar. E se eu me aparecer lá sem ele me chamar, eu posso morrer. Esse foi o primeiro chamado de Deus na vida de Esther. E quando Deus chamou Esther, ela disse não. E quando Deus te chamou, qual foi a sua resposta? Qual foi a sua resposta? Eu estou aqui diante de muitas mulheres, e que muitas vezes falam assim: eu não sei meu chamado, eu não sei meu propósito, eu não sei o que fazer. Provavelmente, minha irmã, Deus já te chamou, mas você disse não. Não, sabe o que é? É que eu acabei de entrar nesse emprego. Não, sabe o que é? É que eu estudei muitos anos nessa faculdade. 10 anos da minha... Eu não posso largar 10 anos de faculdade. Não, Deus, sabe o que é? É que eu acabei de casar e eu preciso focar na minha casa, eu preciso focar na minha família. Não, Deus, sabe o que é? Que agora eu tenho um bebezinho. Como é que eu vou fazer isso com um bebê pequeno? Quantas vezes você já disse não para o chamado que Deus tem para a sua vida? Talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo assim tão paralisada, travada. Mas eu tenho certeza que o Senhor já te chamou algumas vezes, e a sua resposta foi não. E eu te pergunto, qual é o preço do seu chamado? Quanto custa o seu chamado? Será que você tem trocado o seu chamado pela sua profissão? Será que você tem trocado o seu chamado pela sua estabilidade? Será que você tem trocado o seu chamado pelo seu dinheiro? Será que você tem trocado o seu chamado porque você não consegue abrir mão de certos relacionamentos que Deus já te disse: chega? Qual é o preço do seu chamado? O que você está disposta a abrir mão pelo seu chamado? Porque quando Deus te chama, fatalmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quando Deus te chama, quando Ele te chama para te posicionar, fatalmente você vai ter que ter coragem, você vai ter que deixar algumas coisas, mas o medo vem, as dúvidas vêm. A pergunta que eu te faço é: qual é o preço do seu chamado?
Porque o Senhor chamou você. O Senhor chamou você. E é para esse tempo. Você está viva? Você respira? Então a notícia que eu tenho para você é que você foi chamada para um tempo como esse. Mas Esther, ela disse: eu não posso. Eu não posso, porque se eu me colocar diante do rei, eu vou perder a minha vida. Então Mardoqueu volta e fala assim: ei, Esther capítulo 4 verso 14 fala assim: ei, se você ficar calada nessa hora, o Senhor te fala nessa noite. Se você não se posicionar, você mulher, é você que está aqui em Paulínia nesse dia, numa segunda-feira. Socorro e livramento virão de outra parte, de outras pessoas. Se você não se posicionar, se você não se levantar, ei, Deus continua a obra dele. Ele vai levantar outras pessoas. Mas o Senhor te fala hoje: quem sabe, se não foi para um momento como este, quem sabe se não foi para um momento como este. Ei, minha querida, tudo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que você se tornou, tem uma finalidade: exercer a missão, exercer o chamado, exercer o propósito que Deus tem para a sua vida. Não, Ele não te dá condições, Ele não te dá uma família, Ele não te dá o dinheiro, Ele não te dá uma inteligência, Ele não te dá dons, talentos para você crescer, para você enriquecer, para você ficar conhecida, não. Ele quer que você pegue tudo isso e use para a missão que Ele tem para você nessa terra, porque existem pessoas que precisam do que você carrega. A pergunta que eu te faço é: você vai participar do que Deus está fazendo? Ei, mulher, você vai participar daquilo que Deus está fazendo aqui em Paulínia? Você vai se levantar, você vai se posicionar para aquilo que Deus está fazendo neste lugar? Ou você vai ficar sentada assistindo as pessoas serem usadas, as pessoas serem levantadas, vivendo de testemunho das pessoas? Não! Se alimentando da vitória dos outros. Deus tem uma história para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo com você. E Mardoqueu fala assim: ei, Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que você está aí, minha filha. E a Esther fala assim: nossa, peraí, que está caindo minha ficha. Está caindo minha ficha. Eu sou Radassa, eu sou uma mulher órfã, estrangeira. Eu fiquei escondida, eu fiquei no silêncio até agora, mas o Senhor quer me dar uma voz. E a resposta de Esther, ela diz assim: ei, vai lá. Capítulo 4, verso 16, ela fala assim: não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E nós iremos aqui jejuar, nós iremos orar, e eu vou me apresentar para o rei. Ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Esther estava disposta a perder a sua própria vida
um chamado. E você? E foi nessa palavra, foi nessa meditação que nasceu esse livro. Do silêncio ao chamado. Talvez até aqui você esteja exatamente como Esther estava. Uma radaça, escondida no silêncio. Ninguém sabia quem era, ninguém ouvia, ela não influenciava ninguém, ela não mudava a vida de ninguém, mas até que um dia ela sai do lugar do silêncio e ela se posiciona para o seu chamado. E talvez você esteja nessa situação. Pastor, eu quero me posicionar, eu quero viver o meu chamado. Esse livro vai te ajudar a você sair do lugar do silêncio para o seu chamado. Então, se você quiser adquirir, eu vou estar ali fora assinando. É o meu primeiro livro, gente. Meu primeiro livro. Você pode dar glória a Deus por isso? Aplaudir ao nome de Jesus. Porque eu disse sim ao chamado do Senhor. E eu sei que Ele me chamou para ativar a vida de muitas mulheres que têm sido silenciadas pelas suas dores, pelas suas decepções, pelas frustrações do seu passado. Ei, eu quero te dizer que o Senhor está trazendo um tempo na sua vida onde você vai sair do silêncio e o Senhor vai te levantar para viver o seu chamado. E então aquela menina, aquela órfã, aquela estrangeira, aquela pessoa que olhava para ele e falava assim: nossa, o que será da minha vida? E talvez você se olhe e fale assim: pastora, mas você não sabe de onde eu vim. Você não sabe do meu passado, você não sabe aquilo que aconteceu. Hadassah era essa pessoa, uma menina totalmente improvável. Ela era órfã, estrangeira. Não era nem para ela estar lá. Minha irmã, quando Deus quer, quando Deus escolhe, não importa quem foram os seus pais, não importa o seu passado, não importa de onde veio, não importa nem qual foi a sua história, não importa as decisões do seu passado, não importa as suas escolhas do passado, se você se posicionar em Deus. Ah, minha querida, você não tem noção daquilo que Jesus pode fazer através de você. Então, Esther, ela se posiciona, ela coloca em jejum, ela se coloca em oração. Ela está no momento de dor, a família dela, o seu povo estava com dia e hora marcado para ser eliminado, inclusive o seu primo Mardoqueu. E por isso o tema dessa mensagem, quando o sofrimento revela o chamado, a verdade é que no momento de muita dor é que normalmente a gente descobre a voz que a gente tem. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de dor, um momento de frustração, um momento de decepção, mas o Senhor te fala: minha filha, permaneça, porque você vai descobrir a Esther que habita dentro de você. Até aqui, você foi uma Hadassah, mas o Senhor nessa noite, Ele te levanta como uma Esther, e Esther se posiciona. A Bíblia fala que Esther, ela tem coragem de se apresentar diante do rei. E o rei, quando vê Esther, a Bíblia diz que ele estende o seu cetro e fala assim: Esther, pede para mim o que você quiser. Olha só, se você pedir a metade do meu reinado, eu te dou. A Esther, ela se depara com um favor de Deus absurdo. A mulher que achava que poderia morrer, de repente, ela fala assim: meu Deus do céu, esse negócio de ser obediente dá certo. Eu me apresentei e não falei nada, ele já está me dando a metade do reinado. Irmã, quando você se posiciona em obediência, o favor de Deus é sobre a sua vida, o favor de Deus é sobre a sua casa, o favor de Deus é sobre a sua família. Esther então se posiciona, se apresenta diante do rei, pede um banquete ali, porque o Senhor estava dando a ela estratégias, mas você lembra que havia um decreto.
E Mardoqueu estava lá mesmo diante do decreto, ele não se prostrava. Ei, minha irmã, não importa o decreto que talvez tenha sido dado na sua vida, não se prostre, porque quando você ora, quando você jejua, quando a sua oração sobe, quando o jejum sobe, os decretos dos homens são derrubados. E Amã, inconformado com a atitude de Mardoqueu, falou assim: cara, eu não aguento mais esse cara. Aí a mulher dele fala assim: por que você não faz uma forca para ele? Mata esse cara logo, acaba com essa dor de cabeça logo. E Mardoqueu então tem uma forca construída para ele, no meio da praça, para todo mundo ver. Eu fico imaginando Mardoqueu, porque Mardoqueu estava com uma sentença de morte para o seu povo, e agora uma sentença de morte contra ele mesmo, que já ia acontecer. Só que Mardoqueu, em Esther capítulo 2, diz que Mardoqueu salvou a vida do rei Xerxes. Mardoqueu salva a vida do rei Xerxes, e esse mesmo rei estabelece um decreto contra o seu povo. Alguém já viveu isso? Você ajuda alguém, você salvou a vida de alguém, e essa mesma pessoa quer acabar com você agora. Mardoqueu salvou a vida do rei Xerxes, e agora esse rei quer acabar com a vida dele. Mas quando você vê a palavra de Deus, você não vê Mardoqueu em nenhum momento se levantando contra o rei, falando assim: você não sabe o que eu fiz por você, você não sabe que eu te salvei. Ei, minha irmã, você sabe qual é o nosso maior erro? É achar que a nossa guerra é contra as pessoas, é a gente se levantar contra as pessoas, e ao invés de você se posicionar diante de Deus e guerrear contra potestades, principados, você começa a guerrear contra as pessoas, e você perde tempo cobrando as pessoas: mas eu fiz isso por você, eu fiz aquilo, olha o que você fez comigo. Não, Mardoqueu não faz isso. Mardoqueu se posiciona diante do Deus, porque Senhor, Tu és a minha justiça, Tu és a minha justiça. Minha querida, o Senhor é a sua justiça. Me perguntaram no Instagram ontem: pastor, o que você faz com a ingratidão? Coloca diante de Deus. É isso. Para de guerrear contra as pessoas. Você está perdendo tempo discutindo, brigando. Creia na justiça do Senhor. O povo está ali. Esther se posiciona em oração, Mardoqueu se posiciona em oração, em jejum, em oração, em humildade diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que naquela noite, repete comigo: naquela noite, o rei Xerxes perdeu o sono. Ele perde o sono, e a Bíblia fala que ele começa a ler um pouco a história, os acontecimentos, os últimos acontecimentos do seu reinado, e ele descobre, do nada, ele descobre que um tal de Mardoqueu salvou a vida dele. E aí ele fala assim: o que fizeram com esse Mardoqueu? O que fizeram com esse cara que salvou minha vida? Aí estava amanhecendo, e ele pergunta para os seus oficiais: tem alguém entrando? Tem alguém lá no palácio? Eles falam assim: Hamã está chegando. Aí ele fala assim: manda chamar Hamã aqui. Você lembra quem é Hamã, né? Hamã foi o cara que construiu a forca para Mardoqueu. Ô Hamã, vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa.
capítulo 6, verso 6. Esther, capítulo 6, verso 6. Tem aí? Opa! Gente, o negócio aqui é muito chique. Estou falando. É muito chique. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Ramã pensou com ele, né? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Continua. Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordene que traga um manto do próprio rei e um cavalo. Mas olha só, um cavalo no qual o rei montou, e em cuja cabeça ele leve a coroa real. Em seguida, seja um manto. Isso tudo Ramã falando assim: meu, o cara quer me honrar, eu vou dar a melhor ideia do mundo para ele. Aí faz assim: ó rei, presta atenção. Em seguida, seja um manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, hein? E ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Aí o rei então ordenou a Ramã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça. Ramã, sabe aquele cara que está ali no palácio, com roupas de saco, se humilhando, chorando, sendo envergonhado? Você sabe aquele cara que está ali no palácio, orando de dia e de noite, clamando a Deus de dia e de noite? Ramã, sabe aquele cara que tem uma forca montada para ele? Ei, Ramã, vá depressa. Apanhe o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio. Ei, Ramã, não omita nada do que você me recomendou. E a palavra do Senhor fala que Ramã, ei, Ramã, aquele que tinha construído a arca, aquele que tinha tudo planejado para acabar com Mardoqueu, a Bíblia diz que Ramã, ele pega o cavalo, ele veste Mardoqueu com o manto e o conduz sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isso é o que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Minha irmã, havia uma sentença de morte. Havia uma sentença contra o povo judeu. Ei, talvez você esteja hoje aqui, diante de uma sentença de morte, diante de uma sentença que você olha e fala assim: não tem mais jeito, acabou. Mas a palavra do Senhor nos mostra que uma mulher posicionada, uma mulher que ora, uma mulher que jejua, faz com que o guarda de Israel, faz com que o guarda de Israel mude a sorte do seu povo, da noite para o dia. Ei, minha querida, quando você se posiciona, quando você se posiciona em jejum, quando você se posiciona em oração, enquanto você dorme, Deus cuida de você. Deus cuida dos seus, Deus cuida da sua casa. Você pode ficar de pé, você pode aplaudir ao nome do Senhor. Ei, o Senhor é aquele que muda a sorte da sua casa, o Senhor é aquele que muda a sorte da sua família, o Senhor é aquele que muda a sorte dos teus filhos.
Que bom que você chegou até o final desse vídeo. Para receber mais conteúdos como esse, já se inscreve no meu canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui para você. Que Deus te abençoe e até mais.